para vocês? Por favor, vem para frente, vem para frente, vem pertinho. Acabei de passar perfume, aquele que eu ganhei de vocês, né? Então, muito feliz em ver vocês. Vamos ficar em pé, queridos. Vocês já repararam no dia de hoje como foi meio atípico? O dia de hoje, quando deu meio-dia, começou a fechar o tempo, aí caiu um toró danado, aí daqui a pouco abriu um solzão, e eu fiquei pensando como é que Deus é maravilhoso, né? Vocês já pararam para pensar nisso? Como é que Deus permite que as coisas aconteçam da maneira como elas aconteçam, a forma como elas se dão. E hoje a gente vai parar para celebrar a nossa ceia, vamos relembrar a morte e o sacrifício de Jesus. Eu acho que uma das maneiras da gente fazer isso é a gente se abrir em gratidão ao Senhor. Eu sei que você deve ter infinitas maneiras de agradecer ao Senhor, e o salmista também tinha, e lá no Salmo 9 ele disse assim: Senhor, eu quero dar-te graças de todo o coração e falar das tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Esse é um dos porquês da gente estar aqui hoje. Porque a gente quer dar graças ao Senhor, porque a gente quer ouvir o Senhor falar conosco, porque a gente quer viver uma experiência espiritual com o Senhor. Então, eu quero convidar você a se alegrar de todo o seu coração e contar ou celebrar todas as maravilhas de Deus por nós. Você está disposto? Diga amém. Amém. Então dá um abraço quem está aí do seu lado e vamos louvar a Deus com todo o nosso coração. Amém, queridos? Por essa graça nós somos salvos. Amém? Amém. Aleluia. Vamos glorificá-lo.
Aleluia. Amém? Glória a Deus. Soberano Deus, poderoso Deus, o meu coração transborda de amor. Soberano Deus, poderoso Deus.
nossa Escola Bíblica Dominical, esta é a sua oportunidade. Haverá uma turma especial às terças-feiras. Faça ainda hoje a sua inscrição com o irmão José Antônio. MCA. Atenção, Déboras e mulheres. Este mês o encontro será quarta-feira, dia 9 de dezembro, às 19h45. Será o último encontro desse ano com o tema Pelo que você é grata. Se você deseja participar, traga um pratinho doce ou salgado e uma lembrancinha para o amigo secreto. Maiores informações, procure as irmãs Simone ou Elisete. Mês de oração. Iniciamos este mês 31 dias de oração, cada dia com um motivo específico. Através da nossa página oficial no Facebook, você pode acompanhar todos os motivos a cada dia. Não deixe de orar e de dar uma curtida. Tenham todos uma ótima semana! Deixa eu falar para vocês sobre o nosso musical de Natal. Tá chegando o Natal, vocês já perceberam? O Natal está aí, estamos às portas do Natal. Nossa igreja, ela já há alguns anos não comemora o Natal no dia 24, no dia 25 e nem o Ano Novo, dia 31, dia 1º. A gente faz a nossa festa de celebração uma semana antes da data. Então este ano será dia 20. Portanto, daqui exatamente 15 dias. 15 dias. E eu quero convidar você a convidar outras pessoas para estar conosco. Nosso musical vai acontecer nos horários normais das nossas celebrações, às 17 e às 19. Este ano o tema é o Natal brasileiro. Vocês vão enxergar uma outra dimensão que a gente está tentando aí contar a história do Natal. Então convide pessoas. A partir, eu acredito que de quinta-feira a gente já vai ter os convites aqui para você levar, convidar as pessoas para estar conosco. Existe todo um grupo de pessoas se preparando para esse momento. A gente tem grupo de teatro, grupo de dança, um coro, a gente tem gente que monta cenário, que faz maquiagem. Se você quiser participar ainda deste grande grupo que está aí por trás, fazendo um monte de coisas, você é nosso convidado. Procura o Cristiano, que a gente vai poder juntos aí participar desse momento. Você deve ter ganhado um desses. Todo mundo ganhou? Hein? Muito bem, isso aqui é para você usar. Ou você usa o papel, ou você pode usar o seu Facebook. Na hora que você estiver andando lá no metrô, no trem ou no ônibus, se você estiver vendo o Facebook, vai aparecer para você lá a lembrança do dia de oração. Vamos orar pela nossa igreja, vamos orar pelos nossos trabalhos, pela nossa liderança. Aqui tem uma lista de 31 dias e a gente quer encerrar este mês aí de uma maneira toda especial, buscando o Senhor. Participe conosco e ore junto conosco todos os domingos. O pessoal de reforma, né, as casas que iam ser reformadas ontem foram deixadas para reformar no próximo sábado. Ontem tinha previsão de chuva, então para destelhar a casa ficou complicado. Se você quiser ajudar ainda, você pode ajudar. O Evanildo está lá atrás, você procura o Evanildo, tá? E sábado a gente precisa de você aí para poder fazer o trabalho lá, que é trocar o telhado daquelas duas casas, ok? Nós iremos apresentar ao Senhor, dando que Jesus, Deus leva em consideração a voz, né? Leva em consideração o coração, pela misericórdia de Deus. Vamos apresentar ao Senhor os dízimos e as ofertas. Você que nos visita, esse é um momento exclusivo dos membros dessa igreja, fique bem à vontade. Vamos ficar em pé, vamos glorificar o nome do Senhor. Vou pedir para o Wilson agradecer pelos dízimos e pelas ofertas. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque tu és fiel, tu és digno, Senhor Deus. Teu poder, Senhor Deus, estende sobre as nossas vidas, Pai. Muito obrigado porque podemos, ó Pai, ter o privilégio de devolver aquilo que o Senhor tem nos confiado a administrar. Ensina-nos, Senhor Deus, a ser mordomos de todas as coisas, das nossas vidas, Senhor Deus, das nossas finanças, da vida dos nossos filhos, do nosso lar, Pai. E ajuda-nos a cada dia, Pai, a devolvermos a Ti, ó Deus, aquilo que pertence a Ti.
Abençoa, Senhor Deus, a cada pessoa que tem o privilégio de estar devolvendo, e aqueles que querem ou têm a necessidade de estar fazendo isso e não tem como, o Senhor possa entrar com tua intervenção, Senhor Deus, abrindo a porta de emprego ou a forma que tu achar melhores, Pai, para a vida de cada um. Muito obrigado pelo teu cuidado, abençoa as nossas vidas, abençoa, Senhor Deus, toda a administração, Senhor Deus, que trabalha com essas finanças, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um deles também, Jesus, para que eles possam usar, assim como tem usado, da melhor forma possível para louvor e glória do teu nome. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. As crianças já podem descer também. Gostaríamos de conhecer as pessoas que nos visitam pela primeira, segunda ou terceira vez nessa noite. Dê um sinal aí com a sua mão para mim também. Opa, ali no fundo, muito bom. Deus abençoe, sua vida seja bem-vinda em nome de Jesus. E como igreja de Cristo nós dizemos o quê? Somos a igreja que pensa em você. Teve alguém que começou antes, eu vim daqui. Então no 3, para ficar bonito. 3. Somos a igreja que pensa em você. Vou começar de novo antes. Nesse momento você tem toda a liberdade do Espírito Santo de sair do seu lugar e cumprimentar o máximo número de pessoas. Estamos com bastante espaço, então vamos sair do nosso lugar. Louvemos.
aquilo que precisamos. E a palavra do Senhor é bem clara em dizer que os olhos do Senhor são voltados sobre só o jardim São João, sobre só o soberano, oh glória a Deus, aleluia, mas sobre toda a terra. E é difícil para o ser humano entender isso, porque ele está aqui nesse momento, e se alguém estiver adorando ele lá no Japão, ele também está lá. Isso é grandioso demais para a nossa mente entender. Nós só podemos adorar, amém? Nós só podemos render graças a Ele por tudo que Ele tem feito, aleluia. Te proclamar.
Se eu queria dar a oportunidade para você encorajar alguém que sente desejo nesse momento de fazer encorajamento, pode vir até aqui à frente. Amém? Este é o culto que ninguém se levanta, só minha mulher. Agora eu fiquei sem graça. Não, mas eu quero encorajar uma família muito querida e amada do meu coração, que é a família da Karina. Quero encorajar vocês, a família de vocês, e dizer que é uma alegria muito grande vê-los e dizer para vocês que o Senhor sabe do que vocês precisam. Eu realmente não sei. O que eu sei é que eu estou muito feliz. O que eu sei é que é um prazer muito grande tê-los aqui. E a Bíblia diz, o Bira estava falando de que o Senhor nos conhece pelo nome. E tem um texto da palavra de Deus que diz: pode uma mãe se esquecer do filho? Do próprio filho? Mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, eu, todavia, não me esquecerei de você. Eu tenho o seu nome gravado nas palmas das minhas mãos. E o Senhor conhece vocês pelo nome. E tem o nome de vocês gravado nas mãos. Sabe do que vocês precisam, eu não sei. Sabe qual é o contexto de vocês, eu não sei. Sabe do que vocês precisam, eu não sei. O que eu sei é que o Senhor os trouxe aqui juntos para serem encorajados pelo Senhor nessa noite. E dizer que nós, como igreja, amamos a família de vocês. Que Deus abençoe. Essa noite eu queria encorajar meu esposo. Dizer para ele assim que o Senhor diz muitas provas já deu que Ele é nosso amigo. E há momentos que Ele permite, né? Talvez para que nós nos aproximemos mais dEle, talvez para que nós sejamos gratos a Ele por tudo que Ele tem feito. E muitas vezes, quando nós temos, nós esquecemos de ser gratos. E talvez o Senhor tenha permitido isso em nossa vida para que nós possamos nos achegar. E a sua palavra diz que o coração quebrantado Ele não desprezará. E eu queria falar para você, meu querido, que assim como Ele já se mostrou presente na nossa vida, na nossa família, no nosso lado, não é agora que Ele irá nos deixar. Ele esteve conosco, está conosco, e Ele permanecerá. Portanto, que você possa se firmar nele, confiar nele, que eu creio que essa será mais uma que Ele irá permitir para que nós possamos ver Ele se abrir diante dos nossos olhos. Amém? Deus possa abençoar a sua vida. Eu quero encorajar a irmã Cida, falar para ela que ela está na reta final. Nós temos orado muito por você, né? Essa grande bênção que é o Guilherme, e pode confiar no Senhor, porque Ele já está no controle de todas as coisas, já tem preparado o seu parto, já tem preparado o hospital, já tem preparado tudo para essa grande bênção que vai vir para a nossa igreja, que é o Guilherme. E estamos com você, irmã. Quero encorajar você que está com medo. A palavra de Deus diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor ou de quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Ele pergunta de novo. Nós não precisamos ter medo de ninguém, de nada, porque o Senhor é a nossa luz, Ele é a nossa salvação. Ele vai estar conosco sempre, e nós vamos ser abençoados em todos os caminhos que nós andamos. Você crê nisso? Então quero orar por você. Quero orar por você que é desta igreja ou que não é desta igreja,
e quer colocar diante do Senhor a sua necessidade, o seu temor, a sua insegurança. Levanta a sua mão onde você está, que a gente vai orar. Vamos orar. Deus bendito, nós glorificamos o Teu nome. Nós bendizemos o Senhor. Nós estamos diante de Ti com os nossos corações abertos para receber a Tua direção, para receber a Tua salvação, para receber o Teu amor. Pai, irmãos aqui estão pedindo para que o Senhor nos ouça, e nós cremos que o Senhor já está nos ouvindo e que a Tua resposta já está sendo preparada para cada um dos Teus filhos aqui. Faz um derramar da Tua misericórdia, e se precisar, ó Pai, das Tuas maravilhas, dos Teus milagres sobre cada mão, sobre cada pessoa, no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém, Jesus. Amém. Muito bem, eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Neemias, Neemias capítulo 8. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, deixa eu terminar de falar aquilo que eu comecei a falar. O Marcos está, eu acho que ele já deve estar voltando, ou se já não chegou, de Mariana. Lembram-se da semana passada? Semana passada a gente recolheu aqui algumas doações, e foi junto com a primeira igreja de Guarulhos, foi o caminhão do Marcos e mais uma van com a Mariana. Eles foram levar aí as doações até lá. Então vamos orar, se ele não chegou, para que o Senhor o traga guardado debaixo da graça. Domingo que vem nós temos a assembleia, a última assembleia do ano. O pastor vai expor aí algumas coisas que nós decidimos no planejamento estratégico, os nossos objetivos para 2016. Vamos ter eleições para 2016, então você está convocado para a nossa Assembleia. Você que ia entrar como membro nesse ano na igreja, nós tivemos algumas mudanças aí, pelo fator saúde do pastor, então não desanima não, assim que o pastor voltar de férias, finalzinho de janeiro, comecinho de fevereiro, a gente vai ter essa entrada de membros, ok? E um dos nossos objetivos é que no próximo ano a gente tenha 2 classes de escola bíblica dominical, que não vai ser mais dominical, funcionando também durante a semana. Tá? E já por pedidos, nós vamos começar já esta semana. Ok? Então na próxima terça-feira, 8 horas, às 8 da noite, nós vamos ter uma das classes da nossa escola dominical funcionando. Para você que não pode vir domingo de manhã, está trabalhando, que está em outra situação, então você está convidado a vir participar conosco. Também informo os irmãos que terça-feira é feriado aqui com Guarulhos. Então, segunda-feira é ponte de feriado e o pastor está dando folga para os nossos irmãos que trabalham aqui na igreja. Então, nem amanhã, nem terça-feira terá expediente aqui na igreja. Se você precisar entrar aqui, terça-feira à noite vai ter gente aqui. Fora esse horário, você precisa procurar o pastor para a gente conversar e acertar uma maneira de você vir até aqui, ok? Neemias capítulo 8, nós vamos ler os versículos de 5 a 10, está aí no nosso slide, e depois a gente vai continuar lendo o livro de Neemias capítulo 12, de 42 a 47, ok? Diz assim a palavra de Deus: Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois estava no lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus. E todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram ao Senhor prostrados, rosto em terra. Os levitas, Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebetai, Odias, Mazéias, Quelita, Azarias, Josadab, Anã e Pelaías, instruíram o povo na lei, e todos permaneciam ali.
leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: podem sair, e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este é o dia consagrado ao Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Ou na outra tradução aí mais conhecida nossa, a alegria do Senhor é a nossa força. E agora eu vou para capítulo 12, a partir do versículo 42. Capítulo 12, a partir do versículo 42. E também de Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ézer, os coros cantaram sobre a direção de Jeraías. E naquele dia contentes, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus lhe encheram de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegravam, e os sons da alegria de Jerusalém podia ser ouvido de longe. E naquela ocasião foram designados alguns encarregados dos depósitos, de onde se recebiam as contribuições gerais, os primeiros frutos e os dízimos, das lavouras que havia em torno das cidades. Eles deviam trazer para os depósitos as porções exigidas pela lei, para os sacerdotes e os levitas, e de fato o povo de Judá estava satisfeito com os sacerdotes, e os levitas que ministravam no templo. E eles celebravam o culto ao seu Deus, o ritual de purificação, dos quais também participavam os cantores, os porteiros, de acordo com as ordens de Davi e do seu filho Salomão. Pois muito tempo antes, nos dias de Davi e de Asaf, havia dirigente dos cantores que dirigiam cânticos de louvor e de graças a Deus. E sucedeu, pois, que nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo o Israel contribuía com ofertas diárias para os cantores, para os porteiros, além de separar parte de outros levitas, e os levitas separaram a porção dos descrentes de Arão. A gente vai pensar hoje sobre uma igreja que pensa em você, é uma igreja que celebra com alegria. Vamos orar? Deus, fala conosco, aplica a Tua palavra aos nossos corações, toca no Senhor e faz a gente se alegrar a cada instante na Tua presença. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Como eu já falei, eu venho falando todos os domingos, nós estamos pregando uma série de sermões intitulada Uma Igreja que Pensa em Você. Esse é o slogan da nossa igreja, e a gente quer parar hoje para refletir sobre a continuidade de um dos assuntos que nós falamos. E especificamente no domingo passado o pastor falou sobre adoração. Hoje eu quero caminhar um pouco mais profundo nessa questão da adoração e refletir um pouco sobre as nossas celebrações. Eu não sei se você sabe, a nossa igreja tem 8 princípios, 8 marcas, 8 estacas que fazem a nossa igreja caminhar. Dentre essas 8, uma delas é que as nossas celebrações sejam celebrações inspiradoras. Ou seja, todas as vezes que nós nos reunirmos para celebrar ao Senhor, nós queremos que vocês saiam daqui, nós buscamos, temos a intenção que todos saiam daqui inspirados, saiam cheios do poder de Deus para poder dar continuidade à sua vida. Portanto, falar em celebrar é entender que se nós queremos viver celebrações inspiradoras, a primeira coisa que a gente precisa considerar é que não dá para falar em celebração sem falar de alegria, porque o próprio nome já nos dirige à questão da alegria. Celebrar quer dizer, em outras palavras, fazer algo
que proporcione alegria. Mas todos nós sabemos que a nossa vida não é só alegria. O que nos torna, de alguma maneira, suscetível a gente trazer a tristeza para os nossos momentos de celebração. E eu acho que existe espaço para isso. Eu quero citar aqui um homem que é conhecido como o príncipe dos pregadores. O nome dele é Spurgeon. Spurgeon, certa vez, disse as seguintes palavras. Vamos ler juntos? Seja santa, preciosa diante de Deus, não deve ser decisivo para a alegria preciosa. Eu acho que Spurgeon conseguiu aí deixar bem claro que dentro das celebrações, eu entendo e concordo que pode haver tristeza, mas ela não pode ser um empecilho para que a alegria preciosa de Deus contagie a todos nós. Esta alegria que eu estou tentando dizer aos irmãos, não é a alegria que a gente imagina quando a gente fala de alegria. Quando a gente fala de alegria, a gente pensa em felicidade. Eu disse isso hoje de manhã, algumas coisas que eu disse de manhã eu vou repetir aqui. Felicidade está relacionado com circunstâncias. Eu até citei, vocês essa semana receberam o 13º. Está todo mundo feliz, né? Quem recebeu o 13º vai pagar a sua dívida, você vai poder comprar alguma coisinha para você, ou mesmo vai poder dar continuidade à sua caminhada. Isso chama-se felicidade. A felicidade sempre está atrelada às circunstâncias. Você comprou um carro e aí você está feliz porque você comprou um carro. Circunstâncias, ok? Alegria, no sentido aqui que nós estamos tratando, é a alegria como fruto do Espírito. É a alegria que vem lá do fundo da alma. É aquela alegria que nos faz encher da presença de Deus. E essa alegria nos permite estar passando por momentos tristes e mesmo assim conseguirmos enxergar razão para nos alegrarmos. A alegria essa que eu estou dizendo, ela está conectada com o primeiro texto que a gente leu de Neemias 8. A gente acabou de ler que o povo estava chorando. O povo estava chorando pela destruição de Jerusalém, agora a volta deles e a tentativa de reconstruir. Eles estavam chorando pelo sofrimento do exílio, eles estavam chorando pela ação da palavra de Deus que estava sendo lida e que estava despertando neles, através do poder de Deus, do Espírito Santo, arrependimento dos erros que eles tinham cometido e que levou-os a viverem aquela experiência triste. E Neemias disse: agora para de chorar, vocês não têm mais motivo para chorar, se alegrem, porque a alegria do Senhor é o quê? Não, a alegria do Senhor não é a força de vocês, a alegria do Senhor é o quê? Meu Deus do céu, meu Deus, vamos de novo, a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. O que Neemias começa a dizer àquele povo é que se o coração deles estavam compromissados com Deus, eles precisavam enxergar que Deus era a condição para que eles caminhassem, para que eles fossem fortes. Deus se alegra em olhar para nós e nos ver de maneira muito ligada a Ele. Isso provoca alegria em Deus e consequentemente produz em nós força para caminharmos. Esse deve ser o sentimento da igreja de Jesus. E eu tenho notado que ultimamente
Vocês não têm dado o seu melhor. Eu acabei de falar com o pessoal lá embaixo. Irmãos, vamos lá. Aí eles falaram, não, a gente está cansado, pastor. Eu entendo que está no final de ano. Eu entendo que a gente está cansado. Mas eu parei aqui um pouco hoje para lembrarmos de algumas circunstâncias, de algumas atitudes que a gente precisa, mesmo no meio da nossa tristeza, do nosso cansaço, do nosso desespero, do nosso dia a dia, que nós precisamos nos alegrar. E a primeira observação que eu quero fazer no texto é que nós precisamos nos alegrar porque nós temos uma razão para nos alegrar. Desde que o homem deixou se levar pela separação de Deus, pela desobediência lá no Éden, Deus disse à serpente que, como consequência do pecado, eles viveriam a seguinte vida. Vamos ler juntos? Então, o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é sempre em todos os restaurantes terrestres, e entre todos os animais selvagens, sobre o seu ventre você nascerá, e comerá todos os dias da sua vida. Observe as últimas palavras que Deus diz para a serpente: sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Infelizmente, tem sido essa a busca do homem que se dispõe a estar longe de Deus: rastejar e comer pó. O pecado leva o homem a essa situação difícil, essa situação triste. O homem tem buscado prazer, só que esses prazeres que o homem tem buscado tem levado ele cada vez mais a insatisfações. Mas felizmente, Deus, pelo seu amor, tem nos dado condições, tem dado condições ao homem de entender o amor dele, e não nos deixa e não nos permite que a gente vague sobre o caminho do pó, a não ser que a gente escolha viver esse caminho. Deus nos dá, ao contrário de rastejar e de comer o pó, Deus nos dá deleites, Deus nos dá oportunidades especiais de vida, dentre elas a possibilidade da gente viver a alegria, a gente desfrutar da alegria. Todos os atributos e as características que nós podemos dizer de Deus são para nos prover de alegria. A sabedoria de Deus é a nossa orientação para produzir em nós alegria. A felicidade que Deus permite que a gente viva é para nós um fundamento para que a gente desfrute da sua alegria. A graça, o favor que a gente não merece de Deus por nós, dele ser totalmente amor, é para produzir em nós alegria. E através desse amor, Jesus nos adota. A gente passa a ser o seu filho, e não apenas criação. E é aquele que sempre estará conosco, ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte. Aquele que vai estar conosco e que nada vai nos separar do seu amor, é aquele que proporciona a razão para a gente ser alegre. É aquele que nos dá condições de enxergar diante da dor a possibilidade de nos alegrarmos. E talvez você esteja ouvindo essas palavras e ainda tenha discordado de mim. E eu afirmo que isso realmente pode acontecer. Sabe por quê? Porque ainda que a gente insista em conhecer, mas não viver a alegria do nosso Deus,
a gente vai ser de alguma forma tocado a, em algum momento da nossa vida, perceber que a gente pode mudar. É como se a gente pagasse tudo o que a gente aprendeu e guardasse isso num livro, numa prateleira. Em algum momento da história da sua vida, ou em vários momentos da história da sua vida, você vai poder mudar essa situação. Você vai poder pegar esse livro e você vai poder desfrutar dessa alegria que Deus te dá. O que muitas vezes tem acontecido é que a gente não tem dado ouvidos e não tem dado a possibilidade para que Deus haja na nossa vida e a gente viva essa alegria. A alegria vem conforme o texto, quando a gente deixa se encher de Deus. O texto diz que o povo ouvia a palavra e que o povo foi tocado de tal maneira por essa palavra que eles choravam, pelo fato de entender a sua condição diante de Deus. Atente para o que eu vou dizer agora. Palavra de Deus precisa ser praticada. E a gente não pode ser uma igreja que pense em você sem praticar essa palavra. Nós não podemos participar de uma igreja que se diz uma igreja que pensa em você, sendo mero espectador do que está acontecendo aqui e no mundo. Nós precisamos nos atentar que nós temos algo que nos fortifica todos os dias. E este algo chama-se a alegria do Senhor. Isso é a nossa força. E quando nós deixarmos esta alegria de Deus nos preencher através desse relacionamento, nós vamos ter motivos para sermos alegres. Quando as tentações vierem, nós seremos fortes o suficiente para vencê-las. Quando a dor vier, nós vamos entender que talvez essa dor esteja acontecendo, como a irmã acabou de dizer, para provocar em nós crescimento, para estarmos ainda melhor, para vivermos as alegrias de Deus como um grande benefício para a nossa vida. A igreja que pensa em você entende a sua relação com Deus, vive esta relação de tal forma que produz alegria como fruto do Espírito. Essa deve ser a nossa razão de existirmos. Quando a gente entende essa relação, a gente vive uma grande consequência. E a grande consequência são o que eu vou chamar de resultados práticos. O segundo texto, lá no capítulo 12, a partir do versículo 42, nos mostra o resultado dessa relação do homem com Deus. Diz lá o versículo 42 que os coros cantaram. Um estudioso da Bíblia disse as seguintes palavras: cantar é o fim da pregação. Vamos ler junto? Cantar é o fim da pregação. Spurgeon novamente vai dizer que pregar é a semeadura, orar é a rega, mas o louvor é a colheita. Observe o versículo 23 do Salmo, eu não enxerguei, 50. Vamos ler juntos? Quem? Observe que uma vez que a gente tem uma relação intensa com Deus, automaticamente parte de nossos lábios louvor. Olha o que o salmista diz: quem oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus que anda nos meus caminhos.
Como é triste uma igreja que louva profissionalmente. Sabe o que é o louvor profissional? É aquele louvor que não é de coração. É aquele louvor que é sem paixão. É aquele louvor que não tem amor. É aquele louvor que não tem alegria. É aquele louvor que é assim, ó. Deixa eu lembrar aqui. A alegria do Senhor, nossa força é. Fica quieto, menino. Sai daqui, menino. Tem muita gente na igreja louvando assim. Afinado que nem eu. Está louvando profissionalmente. Não está nem sequer prestando atenção naquilo que está cantando, nas palavras que estão cantando. Existem pessoas que insistem em não se deixar contagiar pelo louvor. E algumas vezes isso acontece pelo tradicionalismo. E diz assim: eu não canto cântico. Esses são talvez aqueles que os jovens dizem que são os mais tradicionais. Mas os jovens são tão tradicionalistas quanto talvez os mais velhos, porque os jovens diziam assim: eu não canto hino. Observe que só o que está acontecendo aí é uma mudança de geração. E o problema não está na mudança de geração. O problema está no sentimento do coração. Esta marca de louvor profissional não faz parte da vida desta igreja. Mas eu tenho percebido que muitas vezes está faltando um gás a mais nos irmãos, principalmente nos últimos dias. Está faltando aquele ânimo, está faltando aquele fervor, está faltando aquela alegria. Eu entendo que uma celebração ela precisa vir recheada assim de manifestações de louvor de todas as formas, de louvor com canto, de louvor com palmas, de louvor com dança, de louvor de expressão, de glorificação, de louvor das formas mais variadas. E isso não tem nada a ver com ferir o sentimento de Deus. Isso não tem nada a ver de dizer se eu sou batista ou se eu não sou batista. Isso tem a ver com a minha relação com Deus. Sabe o que eu estou querendo dizer para vocês, queridos? Que está na hora de você pôr fora o seu assassinato de louvor a Deus. Louvor é expressão daquele que compreende a alegria de poder ter Deus na sua vida. Também quero dizer uma coisa: louvor não é baderna, porque a gente acaba muitas vezes confundindo as coisas. O louvor, hoje eu disse de manhã, ele também faz parte e passa por uma coisa chamada razão. Então, a gente não pode nem ir tanto ao mar, nem tanto à terra. A gente precisa ir em Deus. E quando a gente for em Deus, essas expressões de louvor, elas vão acontecer de uma forma tão grandiosa, tão maravilhosa, que a gente não vai precisar se preocupar com quem está do nosso lado, porque a gente compreendeu a alegria de poder ter Deus na nossa vida. Amém? Amém. Você pode dizer aleluia? Aleluia. Eu não vou ficar fazendo você dizer não, isso tem que partir do seu coração. Mas o texto ainda diz que aquele canto que brotou no povo, além daquele canto, começou a acontecer uma outra coisa: grandes sacrifícios. O versículo 43 diz que naquele dia eles, contentes, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus enchera eles de grande alegria. Nós vivemos dias na igreja que o grande sacrifício começou a ficar fora das nossas ações. Sabe por quê? Porque o grande sacrifício a gente dá para Mamon. Sabe quem é Mamon? É o Deus do dinheiro. A gente faz hora extra quanto pedir.
Mas para Deus a gente não consegue fazer nada mais do que simplesmente estar aqui e esperar da hora para ir embora. A gente deixou o sacrifício de lado. Eu vou citar um exemplo. Você já tirou um dia da sua semana sem que ninguém ou que nenhuma circunstância tivesse se dando, para você simplesmente jejuar a Deus? Não, a gente só jejua quando as coisas estão pegando. A gente só para celebrar a Deus quando as coisas estão bravas. Imagina, pastor. Você já pensou em dar uma grande soma de dinheiro a algum necessitado ou a alguma igreja? Você já prestou ou já pensou em prestar um favor a um doente? Às vezes a gente até faz um grande sacrifício, mas muito mais pela obrigação do que pela satisfação. Observe que o texto diz que eles fizeram um grande sacrifício, mas porque o coração deles estava cheio do quê? O quê? Lê o texto, irmão. Alegria. Alegria pelo quê? Pela relação que eles estavam tendo com Deus, por compreender o quão grande Deus era na vida dele. Qual que é a sua gratidão a Deus hoje? É muito fácil a gente reclamar e a gente chorar. Muitos gostam apenas de murmurar para Deus. Mas esse não é o perfil de uma igreja que pensa em você. Uma igreja que pensa em você não diz que somos, mas não tentamos consertar de maneira nenhuma as coisas que precisam ser feitas aos nossos irmãos. Uma igreja que pensa em você é uma igreja que se dispõe a fazer sacrifício pelo outro. Observe que o texto deixa claro que após essa ação de sacrifício, Deus colocou ainda mais alegria no coração deles. Quando a gente se dedica a se sacrificar ao Senhor, Deus vai colocar em nós mais alegria. Mas o texto ainda diz que além daquele grande sacrifício e a alegria maior, sabe o que começou a acontecer? Deus estendeu essa alegria para a família. Não só para a família, para outros que estavam fora de Jerusalém. Olha só lá o que diz o versículo: as mulheres e as crianças também se alegravam, e os sons da alegria de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe. A alegria era tão grande que chegou às famílias. E como é maravilhoso a gente enxergar Deus produzindo a sua alegria no meio da nossa família. O que me chama a atenção mais ainda é que essa alegria contagiava os vizinhos, que ouviam a manifestação de alegria daquele povo. Sabe por que Deus colocou essa igreja aqui? Porque Ele quer que Jardim São João, Soberana, Santos Dumont e todos os nossos arredores ouçam a alegria de Deus manifestada aqui no meio nosso. Diz Atos capítulo 2 versículos 46 e 47 que todos os dias continuavam a reunir-se no templo aquela igreja. Eles partiam pão em suas casas, juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. E observe a consequência: louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. E o Senhor fazia o que com eles, irmãos? Aqui está a nossa estratégia de evangelização: alegria. Esta é a igreja que pensa nisso.
aquela que tem a alegria do Senhor como força. Para concluir, eu queria dizer para você que como Deus permitiu que os seus filhos naquela época vivessem a alegria, Deus quer que a gente viva essa alegria. Sabe como a gente vai viver essa alegria? Quando a gente parar para ouvir e caminhar nos caminhos que Deus tem para nós. Quando a gente entender que Deus nos ama, que o amor de Deus é tão grande, capaz de nos livrar da perdição eterna e de nos fazer estar mais próximos dele todos os dias. Tem um texto que a gente fala tanto e que a gente usa pouco. O texto está lá em Jeremias, mas também Jesus mais tarde repetiu as mesmas palavras. Ele diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Sabe o que Deus está dizendo para você hoje? Que você precisa fazer da sua vida uma vida mais alegre. Você precisa fazer da sua vida uma vida mais feliz. Você precisa fazer da sua vida uma vida que tenha sentido. As dores vão acontecer, mas a alegria do Senhor vai nos fortificar a caminhar. Você crê nisso? Então abaixe a sua cabeça e se coloque diante do Senhor. Eu não sei o que exatamente o Espírito Santo está falando ao seu coração, mas Deus quer transformar a tua vida hoje. Deus quer trocar as suas vestes de choro e lamento pelo poder do fruto do Espírito, chamado alegria. Deus quer tirar da tua boca toda murmuração e colocar na tua boca riso, colocar na tua boca alegria, colocar no teu coração a possibilidade de experimentar o grande poder e a força dele. E é assim que a gente deve chegar diante da mesa do Senhor Jesus. É assim que nós vamos chegar hoje diante da mesa de Jesus. É assim que aqueles que estão ao nosso redor hoje vão escutar que nós estamos celebrando um Deus vivo. Nós estamos celebrando um Jesus que veio aqui para marcar a história da vida deste mundo. E que este nome tem um poder sobre todos os nomes, que é o nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar. Deus, nós estamos diante da tua mesa. Nós estamos com os nossos corações aqui cheios de alegria para podermos celebrar o teu gesto de amor através de Jesus Cristo. Então recebe a nossa adoração, recebe este momento como um momento, ó Pai, de muita alegria do teu povo. É isso que nós te pedimos e agradecemos ao Senhor pelo teu amor por nós através de Jesus. Em Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém, Jesus. Vamos cantar. O pessoal que vai nos ajudar a servir aqui, por favor, se aproximem da mesa e nós vamos celebrar o Senhor. Você está convidado a celebrar conosco, com muita alegria, esse momento. Você que é biblicamente batizado e está em comunhão com a sua igreja, está convidado a participar conosco. Vamos cantar? Comunhão e adoração.
Amém? Em memória ao sacrifício grandioso de Jesus Cristo na cruz. Você sabe, o sacrifício de Jesus na cruz, ele tem um sentido todo especial. E o sentido dele é dar ao homem a condição dele se reencontrar com Deus. E o apóstolo Paulo, quando ele recomenda à igreja de Jesus a possibilidade da igreja participar da ceia do Senhor, ele diz assim: olha, vocês precisam lembrar que nós temos um Cristo que é vivo. Vocês precisam lembrar-se que este momento não é um momento para a gente ficar simplesmente comendo, porque a igreja naquela época, a ceia deles era muito mais do que isso aqui, era realmente um grande banquete, e as pessoas estavam perdendo o sentido. E Paulo, quando ele fala da ceia, ele fala assim: olha, lembrem-se de que alguém pagou um preço muito caro por vocês. Nós estamos reunidos para lembrar esse sacrifício de Jesus, que dá ao homem condição dele se reencontrar com Deus. Talvez aqui hoje, eu queria que você abaixasse a sua cabeça, existam pessoas que ainda não têm essa certeza se ele se reencontrou com Deus. Não tem certeza se ele partir daqui hoje, se ele morrer, ele vai estar com Deus. A ceia do Senhor nos lembra que Jesus morreu para que isso acontecesse, para que a gente pudesse desfrutar deste momento com o Senhor. E Deus hoje está dando a oportunidade de você experimentar esse momento diante dele. Eu queria conhecer se tem alguém que ainda não tem essa certeza da sua salvação, da sua vida eterna. Se você não tem ainda a certeza de que se você partir desse mundo vai estar com Deus, se você não gostaria de ter essa certeza, se você quer ter essa certeza, só faz um sinal com a sua mão que eu quero orar por você. Tem alguém aqui nessa tarde que ainda não tem essa certeza e quer experimentar essa certeza de Jesus? Só faz um sinal com a sua mão, levanta e abaixa. Não? Então acho que a gente pode participar. Paulo diz: comam do pão, bebam do cálice, palavras de Jesus, né? Façam isso em memória a esse grande sacrifício, a essa grande oportunidade que Deus deu a vocês através de Jesus Cristo de se reencontrarem com Ele. Então, em memória ao corpo e ao sangue de Jesus, nós vamos comer o pão e beber do cálice. Vamos comer e beber. Este momento, a igreja do Senhor põe em nós uma grande alegria. E é nessa alegria que a gente vai encerrar a nossa celebração. Pode deixar o seu cálice no chão aí, embaixo da sua cadeira, que depois a gente dá um jeito nele. Vamos ficar em pé. Queria convidar você a dar um abraço bem apertado em quem está aí do seu lado. Desejar ele uma grande semana. A gente vai orar, encerrando a nossa celebração dessa tarde. Quero lembrar vocês que terça-feira nós vamos ter nosso culto de oração normal às 8h da manhã. 8 horas, 8 da manhã. Terça-feira nosso culto de oração normal. Ok? Quinta-feira está convidado a vir celebrar conosco também a nossa celebração no meio da semana. E tragam pessoas para estar conosco, vai convidando as pessoas para participar do nosso musical. Vai ser um musical grandioso, Deus vai falar aos nossos corações, amém? Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora e redentora do nosso Senhor Jesus, as doces comunhões e consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre a igreja de Jesus, de hoje para sempre, amém.